A paz do Senhor, meus irmãos, que Deus possa abençoar cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele, amém? Meu nome é Rafael Alves, eu sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente o nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, aqui também em Campo Grande, Rio de Janeiro, e tem como pastor dirigente o nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájela Fernandes. Nós estamos aqui nesse vídeo trazendo pré-aulas da Escola Bíblica Dominical, que tem como material a revista trimestral da editora Betel. E nesse terceiro trimestre de 2025, nós estamos falando sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma. E quem fez esse material, que tem nos abençoado nesse trimestre, foi o nosso bispo Abner Ferreira, que é o presidente da convenção do estado aqui do Rio de Janeiro, dos ministros evangélicos da Assembleia de Deus, a Conemad RJ. Então ele tem nos presenteado aqui com esse material, onde nós estamos aprendendo a palavra de Deus, baseada no livro de João, no Evangelho de João. E hoje nós vamos trazer aqui algumas informações para que, junto com os conhecimentos dos nossos professores e junto do auxílio do Espírito Santo, nós possamos, os nossos professores possam dar uma aula mais robusta, mais completa para os nossos alunos. E se você está chegando aqui a primeira vez no canal, seja muito bem-vindo. Se você quiser, acesse o site oficial da editora Betel, procure adquirir a sua revista também e faça o acompanhamento das lições conosco, amém? E se você quiser, deixe seu comentário, deixe sua curtida, o seu like, fique à vontade e acompanhe conosco. Hoje nós falaremos sobre a quarta lição, que tem como título o primeiro milagre de Jesus, a transformação da água em vinho. Agora nós vamos entrar numa fase do trimestre onde vai começar a mostrar Jesus atuando como Filho de Deus, As três primeiras lições, João ele vai mostrar, vamos apresentar João, vai apresentar o autor do livro, qual era o foco, o que ele queria mostrar, aonde foi escrito, Depois vai mostrando Jesus no início do seu ministério, a oposição que ele teve, a rejeição, E depois a gente vai ver agora ele iniciar o seu processo, de apresentação na prática, para que todos pudessem ver que ele era o Filho de Deus, que ele tinha poder para mudar a história e mudar cenário. E o primeiro milagre é justamente uma mudança de cenário, uma mudança de situação, que você vê que somente o poder de Deus poderia mudar a história. E aí isso você já destaca para o seu aluno, que ele inicia os seus milagres, e aqui destaque esse inicie, porque existem os evangelhos apócrifos que vão mostrar Jesus fazendo milagre enquanto era menino, enquanto era adolescente, mas isso não existe na palavra, não existe na Bíblia, no cânon sagrado. Então a gente entende, pela fé, que a Bíblia aqui está mostrando para nós, pelo Evangelho de João, que aqui iniciou os milagres de Jesus, na transformação de água em vinho, dentro de um casamento, mostrando que Deus tem essa conexão com a família, que Ele ama a família, que Ele ama o casamento. Ele inicia ali seus milagres, não é por acaso, porque numa boda de casamento ele muda o cenário, muda a história, e ele vai encerrar seus milagres na bodas do Cordeiro, quando a igreja estiver arrebatada com Cristo. Veja que tudo tem uma conexão. Aqui ele está mostrando o início, uma formação de uma família que tinha um problema, que tinha ali uma situação, que a alegria estava acabando, O vinho representava alegria, e quando Jesus entra, ele muda a história, muda cenário, ele traz a alegria de volta e abençoa a família e forma a família. A mesma coisa nas bodas do Cordeiro, quando vai formar a família de Cristo, a família ali de Deus, todos nós reunidos nas bodas do Cordeiro. Então sempre é uma conexão. Então essa parte dos milagres anteriores, que os apócrifos trazem, isso tudo é heresia, isso tudo não existe,
na palavra do Senhor, que é o que vale, só começa aqui nessa transformação. Então mostra que tudo tem um link, tudo tem uma conexão, e nós vamos ver mais sobre isso durante a lição, né? E aí o texto áureo, né, é João capítulo 2, verso 11, onde vai dizer: Jesus principiou, olha aí, assim os seus sinais em Caná da Galileia, e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Então começou ali Jesus mostrando seu poder, né, saindo ali somente da teoria, mostrando na prática que ele tinha poder diferenciado, que ele era o Filho de Deus para fazer milagres e mudar história. Tudo com propósito, tudo com objetivo, nada de se ficar mostrando poder à toa. Jesus trabalhava no foco, com sinais, tudo tem um objetivo, tudo tinha um link, não fazia as coisas à toa e fazia tudo conforme a vontade soberana do Pai que o enviou. Então destaque isso para o seu aluno. Verdade aplicada, meu irmão. Jesus Cristo tem poder para transformar vidas e situações, levando adiante o plano de Deus na vida daquele que crê e obedece. Destaque aqui para o seu aluno, meu, que Jesus muda qualquer situação, qualquer cenário. Destaque isso para ele. Jesus, o Filho de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Não há cenário que ele não mude. Não há morte que ele não traga vida, não há doença que ele não traga cura, não há falência que ele não traga prosperidade, não há nada que Jesus não possa mudar. O que é preciso é que nós nos adequemos, nos obedecemos à sua lei, à sua vontade, para que ele, segundo a sua vontade, faça em nós um milagre com propósito para que o nome dele seja glorificado. Esse é o grande detalhe. As pessoas não entendem que para receber os milagres de Jesus precisa obedecer, precisa ter uma vida de comunhão, precisa esperar a hora certa de Deus agir. Então, entenda isso. Tudo Deus pode mudar, mas é baseado na nossa obediência, na nossa submissão, na nossa humildade diante do Senhor. Então, destaque isso para o seu aluno. Texto de referência, né? João capítulo 2, verso 1, 3, 4, 5, 7, 9 e 10, que vai falar justamente sobre a transformação da água em vinho. E aí, entrando na lição propriamente dita, nós vamos ver, né, que desse milagre a gente pode tirar grandes lições, como o poder de Jesus para prover e transformar, a relevância da conexão da fé e a obediência. Aqui é um ponto fundamental. Não adianta você acreditar que Deus pode fazer, mas você não obedecer. Não adianta você obedecer sem acreditar. Então a fé e a obediência tem que estar linkada, né? Tem que estar junto para que a gente possa ver o poder de Deus agir na nossa vida. Tem que tirar o eu, tem que tirar o que eu faço, o que eu acho, o que eu sei, e deixar ele agir, deixar ele fazer e obedecer, mesmo que a gente não entenda, assim como foi nesse milagre. Então destaque isso para o seu aluno. Aí no capítulo 1 nós vamos falar: os discípulos creram no Filho de Deus, né? Então alguns discípulos, né, os discípulos que eram de João Batista e Filipe, né, e Natanael, eles creram antes, não viram milagres, né? Eles foram conforme João Batista referendou, testemunhou. Os discípulos de João foram e começaram a seguir a Cristo, mas os outros começaram a crer em Jesus, começaram a acreditar e caminhar com ele depois que começaram a ver os seus milagres. E o primeiro foi justamente aqui, e é o relato de João, que ali os discípulos passaram a crer nele como Filho de Deus. Então ali já tinha um propósito, não só de abençoar aquela família, mas também de desenvolver a fé nos seus discípulos, para que eles pudessem começar a caminhar com Cristo, tendo a certeza que Jesus era o Filho de Deus. E você vai ver durante toda a caminhada de Cristo com os seus discípulos, Jesus está sempre se apresentando para eles como Filho de Deus, que muda a história, que ressuscita a morte, que cura enfermo, que transforma a vida, que provê, que transforma a tristeza em alegria, que muda cenário. Então os discípulos, durante toda a caminhada, Jesus está sempre se apresentando para eles. Então destaque isso para o seu aluno. E no tópico de
1.1, ele vai falar sobre a cidade de Caná, né, onde estava 12 quilômetros localizado a nordeste de Nazaré, né, a localização dessa cidade, e vai dizer que somente João, né, o evangelista João, descreve esse milagre, né, que Jesus fez transformando a água em vinho. Então você vai ver que João mantém o seu foco. O foco era mostrar Jesus como Filho de Deus, como que tem poder para mudar a história, mudar cenário, Criador, Provedor, Transformador, o Verbo, a Palavra. Tudo aqui João está mostrando, através desse milagre, tudo aquilo que ele já tinha apresentado Jesus lá no capítulo 1, né, quando ele inicia mostrando a definição de Jesus como Filho de Deus, dizendo que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então destaque isso para o seu aluno, que foi somente João, por causa do foco na sua narrativa de mostrar Jesus como Filho de Deus, somente ele referendou, somente ele relatou esse milagre da transformação da água em vinho. E depois, meu irmão, tem outra observação a fazer, né? Que ele realiza seu primeiro milagre numa festa de casamento, mostrando a importância da família para Deus, como eu já falei no início, e mostrando que aonde Jesus chega, meu irmão, alguma coisa acontece, aonde Jesus chega, a alegria vem, né? Então, a alegria da salvação é a nossa força. Quem tem Jesus tem tudo, quem tem Jesus tem mudança de cenário, tem mudança de situação, tem alegria garantida. Jesus dá vitória, ajuda, onde ele chega, ele muda cenário. Então destaque isso para o seu aluno aí, que vai mostrar a diferença que fez como Jesus estava dentro daquela casa. Mas ele só estava lá, destaque isso para o seu aluno, porque aquela família, aquele casal que iria se formar, convidou Jesus. Então, meu irmão, lembre-se disso, destaque para o seu aluno. Quer ter a presença do Senhor, quer ter Jesus garantindo vitória, não é que não vá passar luta. Esse casal convidou Jesus, mas a luta veio, acabou o vinho. Mas Jesus garantiu a vitória, mudando o cenário através do seu poder. A mesma coisa somos nós. Quer ter vitória, quer ter alegria nas lutas e nas dificuldades, tem que convidar Jesus, meu. Se você não convidar, se você não chamar ele para sua casa, se você não valorizar a presença, criar um ambiente onde Jesus possa estar, você não vai ver milagre, não. Então, lembre-se disso. Jesus abençoou, mudou a história daquele casal, mostrando a família, mostrando a importância que Deus dá para a família, o cuidado que Deus dá, porque a família é a base, ele inicia cuidando na raiz, na fundamento do ser humano, que é a família, é o casamento, é a formação do lar. Mas esse milagre só aconteceu porque essa família teve o cuidado de chamar Jesus. Mas há um outro destaque aqui que eu gostaria que você fizesse para o seu aluno, no seguinte, que depois que os anos se passaram, nos dias de hoje, nós estamos falando da cidade de Caná. O que aconteceu? Nessa cidade é uma vila árabe agora, e possui praticamente 8.000 habitantes muçulmanos. Então, uma cidade que viu Jesus Cristo principiar seus milagres, mostrar que era filho de Deus. Olha o que aconteceu quando os anos se passaram. Hoje elas servem a outros deuses, estão no caminho errado, não tem Jesus como Senhor. Por quê? Porque é uma cidade que viveu o milagre, mas não tinha o dono do milagre. Então destaque para o seu aluno, não adianta você viver um milagre de Cristo se você não tiver Cristo. O milagre não garante salvação, o milagre não garante a comunhão com Deus. O que garante é a obediência e a fé, e é ter Jesus continuamente. Então essa cidade que um dia viveu o início do milagre, o início do poder, mostrando Jesus atuando ali, hoje infelizmente estão vivendo de forma errônea, fora da palavra, são muçulmanos, vivem lá conforme a visão deles e fora da palavra do Senhor. Então, veja como é importante não somente termos o milagre, mas termos o dono do milagre conosco. E no tópico 1.2, destaque para o seu aluno, a revelação do Filho de Deus. As pessoas ali conheciam Jesus como carpinteiro,
e os seus discípulos também. No entanto, ao realizar esse milagre, a sua glória foi manifestada e todos começaram a crer nele, né? Seus discípulos principalmente. Então você vai perceber que o que fez a diferença aqui? A Maria que já conhecia Jesus. A Maria que já tinha sido revelada por Deus que ela no seu ventre ia conceber o Filho de Deus, que era pelo fruto do Espírito. Então ela sabia quem era Jesus e quando teve o problema, ela levou para Jesus. Então aqui Maria já conhecia quem era Jesus. Os discípulos ainda não, os habitantes da cidade ainda não, mas ela já sabia. Então quando a situação apareceu, ela já sabia que ele era Filho de Deus e ele podia mudar a história, mudar o cenário, porque ela conhecia ele. Então ela vai chamar Jesus, apresentar o problema e dali Jesus resolve conforme a palavra do Senhor e revela ali como Filho de Deus para todos aqueles que ainda não o conheciam, né? Destaque ali para o seu aluno que esse primeiro sinal, né, nesse primeiro milagre, você vê, ele mostra como Criador, né, onipotente, capaz de transformar a água em vinho, criar o que precisa ser criado. Ele traz a alegria, gera a vida, né? Só ele pode conceder júbilos da vida eterna, que são prefigurados pelo vinho. Então mostra aí todo um arcabouço, todo um propósito nesse milagre, que não era somente à toa transformar a água em vinho, mas estava mostrando vários aspectos de Cristo, né, como Filho de Deus nesse milagre, como Criador, como provedor, como aquele que tem poder para mudar a história, trazer à existência aquilo que não existe, e aquele que provém a alegria da vida eterna, né? Então destaque isso para o seu aluno. No tópico 1.3, o Filho de Deus traz a alegria, né? Então ali o vinho representava a alegria, né? A felicidade daquele ambiente ali, daquele cenário. Quando o vinho acaba, está mostrando a tristeza, está mostrando que aquele casal ia passar vergonha, né? E quando como eles tinham convidado Jesus, Jesus traz alegria. Aonde Jesus está não pode ter morte, aonde Jesus está não pode ter tristeza, aonde Jesus está não pode ter problema, porque Jesus, ele muda a história, muda o cenário e ele resolve os nossos problemas. Então, quando aconteceu essa situação, ele está ali mostrando que o Filho de Deus traz alegria. Então ele trouxe o vinho e afastou todo o risco de vergonha, de tristeza que poderia ter ali naquela família, para que o nome dele fosse glorificado e o propósito de que as pessoas crescem nele fosse alcançado como Filho de Deus. Então destaque aí, a gente fecha aqui o capítulo 1, mostrando que os discípulos seguiram a Jesus antes mesmo de verem seus milagres. Alguns deles já começaram a seguir antes mesmo de ver o milagre, e os outros começaram a depois crer nele e seguir com certeza que ele era Filho de Deus. Destaque aí para o seu aluno. No capítulo 2 vai vir a pedagogia, né, de Jesus, como Jesus ensina, como ele fazia, né? A primeira coisa que nos destaca é o seguinte, que ele nos ensina que para ele agir, nós precisamos falar com ele e obedecer os seus mandamentos. Olha para o milagre, né, e você vai ver Maria levando o problema para ele, falando a necessidade, e depois aqueles servos obedecendo a orientação de Jesus, mesmo sem entender, sem ser uma coisa comum de se ouvir. Então destaque isso para o seu aluno. Justamente isso ele fala no tópico 2.1, levando nossas necessidades a Cristo. Então, quando ela descobriu que tinha acabado o vinho, Maria não trouxe ali para todo mundo, não trouxe ali, não causou ali um escândalo, não trouxe para todo mundo para saber que tinha acabado o vinho, não. Ela descobriu a informação e levou para quem poderia resolver, porque ela já conhecia Cristo. Então o segredo aqui, é você saber quem é o Senhor Jesus. Você precisa conhecer a Cristo, ter fé que Ele tem poder, que Ele muda história, que Ele muda cenário, para que quando o problema chegue na sua vida, você não saia espalhando para 3, 4, 5, 10, levando para quem não pode resolver.
para que você leve inicialmente, primeiramente para Cristo. E depois você veja as orientações do Senhor, o que vai ser feito para você receber aquele milagre. Por isso, não é uma coisa que a gente vê muito comum. Geralmente, quando o problema chega, a pessoa vai em tudo que é lugar. Aí quando ninguém resolveu nada, aí que vem para Jesus, né? Então não faça assim. Maria, quando ela descobriu esse problema, ela levou para quem pode resolver. E aqui você vê Maria como serva. Então destaque aqui para o seu aluno, Maria era uma mulher de fé, era uma mulher crente, era uma mulher que obedecia ao Senhor, mas ela não tinha poder nenhum de resolver nada, de interceder em nada, de fazer por nada. Você vê que ela vê o problema e por ela conhecer e saber quem era aquele que ela tinha gerado, ela foi levar o problema para ele, meu irmão. Então aqui, destaque para o seu aluno que Maria é uma serva como outra, meu. Uma mulher temente ao Senhor, como nós, as mulheres são hoje, como nós somos temente ao Senhor. E quando ela soube o problema, pela fé que ela sabia em Cristo, que ele tinha poder para mudar a história, ela leva o problema para ele, certo? Então aqui já refuta toda a ideia de que Maria é intercessão, que Maria faz, que acontece. Não, meu, não, nada disso. Destaque isso para o seu aluno. Ela era serva como outro. Ela tinha somente fé e tinha temor ao Senhor. Por isso ela foi uma mulher de destaque, uma mulher diferenciada na comunhão, no comportamento, na fé no Deus de Israel. E aí ela recebeu esse milagre de poder gerar a Cristo, mas ela sabia que quem tinha poder era ele, quem era o filho era ele, quem era verbo era ele, quem tinha poder de mudar a história e cenário era ele. Se ela pudesse fazer alguma coisa, ela ia resolver sozinha, meu. Ela não ia levar para Jesus, até porque quando ela chega em Jesus para falar, ele diz que não é o momento dele ainda, que não tinha chegado a hora dele. Então, se ela tivesse alguma condição, como alguns apregoam aí, que você conhece, ela ia falar, então deixa que eu resolvo. Entende? Então, aqui você percebe que ela tem totalmente a fé em Deus, em Cristo. Então, isso já é destaque para os nossos alunos. E por que ele diz, não chegou o tempo na coisa? Porque não era na vontade dele. Ele recebe a informação e espera o Espírito Santo guiá-lo. O Pai liberar, o Pai dá ordem no seu coração para agir. Então Jesus recebe ali essa informação e ele diz, não é chegada a minha hora. Mas logo na sequência ele já começa a agir e dá ordem, né? E a Maria, ela fala para os servos obedecer. Ele diz para ela, não é chegada a minha hora. Maria não se importa com o que Jesus está falando. Ela sabe que ele tem poder de fazer, ele tem a hora certa dele agir. Então o que ela diz para os servos? Ela diz, obedeça a ele em tudo que ele disser. E ela sai de cena. Assim é, porque ela sabia que ele tinha poder, que ele tinha amor, que ele sabia a hora certa de agir. Ele responde para ela, não é chegado o seu tempo, e ela não sai dali murmurando nem nada. Ela sabe, não é chegado agora, mas ele vai fazer, ele sabe a hora certa de agir, porque ele age conforme o Pai orienta e conforme a direção do Espírito Santo. Então, pela fé, ela já diz para os servos, obedeça a ele em tudo que ele vos disser. E sai de cena, e Jesus vai e libera a ordem para aqueles servos, para que eles pudessem fazer, encher as talhas, como a gente vai ver aqui na frente. Então, nesse tópico, destaque para o seu aluno, que Jesus, nós precisamos levar nossos problemas para Jesus, as nossas necessidades. Falar com ele, conta para Jesus onde é a tua dor. Tem que falar, meu. Isso submete. Mas Jesus sabe, meu irmão, preste bem atenção. Quando você conta, quando você fala, você está reconhecendo que não consegue e que ele pode fazer. É claro que Jesus já sabia o problema, ele é onisciente, onipresente, onipotente, mas a gente precisa falar, vai ver em todos os milagres, ele vai dizer, o que queres que eu te faça? O que queres? O que você quer? Qual é o teu problema? Você tem que verbalizar, porque você está assim, confessando que não resolve, mas que ele pode resolver, e você crê que ele muda a história. Então por isso nós temos, conta para Jesus aonde é a sua dor, ele tem o remédio, ele pode resolver qualquer situação. Destaque isso para o seu aluno. Aí no tópico 2.2 vai falar,
obediência e milagre. Na hora que Jesus vai dizer para ele, enche as talhas, parece simples. Se você trouxer para os dias de hoje, encher as talhas, nessas talhas tinham 69 litros aproximadamente. Aí parece fácil para nós, que abre uma bica, né? Tem água com força ali, e você enche baldes e balde faz ali tranquilamente. Mesmo porque, mesmo assim, 69 litros em cada talha, 6 talhas de 69 litros, ia dar trabalho para encher, mesmo nos dias de hoje. Imagina naquela época. E aquela água que o pessoal usava para lavar a mão. Olha que os servos aqui mostraram uma obediência linda, sem entender nada. Uma água que o pessoal lavava a mão, estava suja. Então você vê que Jesus tem poder para tirar a impureza, limpar, fazer perfeito. E aqueles homens, pela palavra que Maria tinha falado, obedeça a ele em tudo. Aqueles servos não titubearam, foram lá, encheram aquelas talhas, né? Limparam ali, encheram com o que tinha que encher, né? E Jesus transformou a água em vinho pela obediência. Eles não questionaram, mesmo sem entender. Por isso, meu irmão, preste bem atenção, destaque isso para o seu aluno. Jesus faz da maneira dele, nem sempre nós vamos entender. Por isso que muitas das vezes ele diz, abre mão disso, abre mão daquilo, e você não entende nada, e para resolver você tem que fazer alguma coisa ali, e muitas das vezes vai contra a nossa lógica, mas você quer ver milagre? Obedeça cegamente, obedeça sem questionar, porque Jesus sabe o que está fazendo, meu. E esses servos fizeram isso, obedeceram, mesmo dando trabalho, mesmo sem entender, mesmo tendo risco deles passarem vergonha na frente do mestre-sala, porque eles sabiam que estavam levando um copo cheio d'água, meu. Porque eles tiraram o copo da talha que estava com água que eles encheram. Aí quando entregou na mão do mestre-sala, já estava transformado em vinho. Então destaque a obediência deles em todos os momentos do milagre, sem questionar e sem nada. É assim, é a grande lição para nós. Porque Deus tem seus caminhos, sua maneira de agir, e nós devemos crer e obedecer, simplesmente assim. Mesmo que vá contra a lógica, mesmo que você não entenda nada, se é Jesus que está mandando, faz, e no final vai dar certo, vai ser lindo e vai ser o melhor, amém? Destaque aí para o seu aluno. No tópico 2.3, agora ele vai falar sobre a pedagogia do Filho de Deus. Jesus, ele começa a mostrar para os seus discípulos através do seu agir. Então você vê que Jesus deixa a coisa acontecer, ele não intervém antes do vinho acabar. Ele espera o vinho acabar, a situação adversa acontecer, para mostrar para todos e para os seus discípulos que ele muda a história nas lutas, nas aflições, para que eles pudessem solidificar a fé. Você vai ver várias vezes Jesus mostrando poder para os discípulos, mas primeiro os discípulos estavam passando por aflições. Foi assim na tempestade, foi assim na falta de pães. Sempre Jesus deixava eles passarem uma situação de aperto. Quando eles não tinham mais jeito, não sabiam como resolver, Jesus se apresentava. A pedagogia do Senhor era. Por isso que muitas das vezes nós passamos por luta e por tribulações, mas não é para que a gente morra, é para você ver Jesus provedor, Jesus salvador, Jesus se apresentar para você de alguma forma, o que cura, o que sara, o que liberta. Então muitas das vezes a tribulação vem, a luta vem, para que a gente possa conhecer melhor o Deus que nós servimos, para que Ele possa se apresentar para nós de uma forma melhor. Então destaque isso para o seu aluno aí. As lutas, as dificuldades não são em vão. Alguma coisa Jesus quer nos ensinar, algum tipo de lição Ele quer nos dar. Ele quer trazer a nossa comunhão para mais perto dele. Assim como Ele fez com os discípulos. Aumentou a fé, solidificou a fé. Os discípulos passaram a ter mais intimidade, começaram a ver os milagres. E por isso eles tinham que passar por situações adversas para poder ver o milagre. Lembre-se disso, a aflição é uma oportunidade para você ver o milagre e a presença de Deus na sua vida. Então destaque isso
para o seu aluno e a gente fecha o capítulo 2 mostrando o Filho de Deus deixou vários ensinamentos a respeito de muitos aspectos da vida humana. Amém? Capítulo 3 agora, uma revelação especial, né? Quando Jesus responde à sua mãe, ele vai revelar para ela que ele se submete à vontade do Pai. Quando ele responde para Maria, como eu já falei, não é chegada a minha hora, é porque ele precisava de uma autorização do Pai, ele precisava ser guiado pelo Espírito Santo. Ele está revelando para Maria que ele ali naquele momento, ele é servo de Deus. E naquele momento, mesmo ele sendo Deus, sendo filho de Deus, ele está ali cumprindo uma missão que o Pai mandou. E está sob a direção do Espírito Santo. Para você ver como a Trindade trabalha em perfeita harmonia. Então Jesus vai falar para ela, não é chegada a minha hora, porque ele estava esperando no coração Deus falar, o Espírito Santo guiar, e na sequência ele já vai liberar a ordem para os servos, falar, enche a talha, faz ali, mostrando que quem sabe é ele, que ele faz na hora que ele acha, que o Pai orienta, que o Espírito Santo dá a direção, porque eles são um só. Então eles trabalham quando a vontade perfeita dele chega. Então na nossa vida não é diferente. Você leva o problema e você aguarda o momento certo de Deus agir, porque Deus vai agir. Veja o que Maria diz. Por mais que ela recebesse essa resposta negativa aparentemente, ela não titubeia e já fala para os servos, obedeça a ele em tudo que ele vos disser. Não, em algum momento ele vai dizer para vocês fazer alguma coisa para resolver esse problema, mas espere ele falar. E aí ela sai de cena e deixa Jesus agir. Assim temos que ser conosco. Entrega o problema para ele e sai de cena, descansa e espera ele agir na sua vida e somente obedeça. Assim que Deus faz. Uma revelação especial. 3.1, Jesus revela a sua divindade ao realizar o primeiro de inúmeros sinais, né, que acompanharia o seu ministério terreno. Mostrou para os discípulos, mostrou para aqueles que estavam à sua volta que ele era o Filho de Deus, que ele estava obedecendo a um plano de redenção e que tudo tinha um propósito e que ele estava ali fazendo tudo conforme a vontade do Pai, do início do seu caminhado, mostrando o reino de Deus até chegar a hora da cruz, né? Então você vê aqui, Jesus, tudo tem um propósito, ele está revelando a sua divindade, mostrando que o reino de Deus chegou na terra, que Deus estava ali habitando com eles e que tinha um propósito até chegar à cruz para salvar toda a humanidade. Destaca aí para o seu aluno essa revelação especial da sua divindade. Depois ele vai falar sobre a família de Jesus, né? Aqui você tem que destacar para o seu aluno 2 pontos. Tem a família de Jesus natural, a família de Jesus humana, que são os outros filhos de Maria com José, que são os irmãos de Jesus. A família onde ele foi criada é a família terrena. E você vai ver que essa família não cria em Jesus. Esses irmãos, eles naquele primeiros momentos não aceitavam Jesus ali como filho de Deus, como divindade. E aí depois é que eles vão se converter, depois que Jesus é morto e ressuscita, lá na frente. Mas agora ele vai falar sobre a família de Deus, daqueles que vêm pela fé. E aí Jesus se revela lá em Canaã, mostrando a sua glória, fazendo esse milagre. E os seus discípulos agora formam a sua família, porque Jesus tem a família das pessoas na fé. Aqueles que creem nele são feitos filhos de Deus e entram na família de Cristo. Por isso Jesus vai dizer, meus pais, minha mãe, meus irmãos são aqueles que creem, que fazem, que estão comigo na obra, são esses que caminham comigo, que estão pela fé comigo, esses são a minha família. Então você quer ser filho de Deus, você quer ser família de Deus, destaque para o seu aluno, tem que ter fé no Senhor Jesus e caminhar com Ele, porque Ele não faz acepção de pessoa e todos que creem nele foi dado o poder de Deus para serem feitos filhos de Deus. Então assim nós entramos na família de Cristo, que é pela fé, não é só para aqueles que são da carne, são as descendências de Cristo, só para o povo de Israel, mas também para o gentio, para nós que somos o que crê. Essa é a família, os que creem.
né? Não é somente por naturalidade, mas pela fé que nós formamos a família de Deus. Destaque aí para o seu aluno: e Jesus amou ali a sua família, os seus discípulos até o fim ali, até ele ir para o céu, continua nos amando até os dias de hoje, amém? Então é o amor de Deus que fez a gente formar e ser a família de Deus. Destaque aí para o seu aluno. E a gente fecha mostrando os discípulos e a igreja, né? Então você vê que quando Jesus chama os seus discípulos, Jesus não dá promessas para eles, Jesus não mostra recompensa para eles, Jesus simplesmente chama, e eles, pela fé de verem os milagres, pela fé de saber que João Batista falou, pela fé de saber que Jesus era o Filho de Deus, eles acompanham. E aí lá no final começa a vir a recompensa. Jesus morre, ao terceiro dia ressuscita, vai para o céu, e os discípulos agora são os líderes da igreja, são os pastores da igreja, e são ali, agora eles estão recebendo a recompensa para serem os apóstolos, para serem os líderes da igreja que Cristo formou na terra. Então destaque isso para o seu aluno: a recompensa vem para aquele que vai até o final, a recompensa vem para aquele que segue e persevera até o fim. A recompensa de Deus é sempre no final da caminhada. Destaque isso para o seu aluno. Então aqueles homens, eles aceitaram caminhar com Cristo, deixaram Jesus ser o Senhor da vida deles, e por isso eles receberam a salvação, a recompensa, e puderam trabalhar na obra do Senhor. Então destaque isso para o seu aluno: a recompensa vem no final. Você segue a Cristo por fé que Ele é Filho de Deus, você segue a Cristo para retribuir o amor que Ele tem por você, e depois, no final, conforme a vontade do Senhor, Ele nos abençoa, Ele nos recompensa e nos entrega a maior promessa que Ele fez, que é para aquele que crê nele, aquele que segue Ele, ir morar no céu. Essa é a promessa que nós buscamos, essa é a maior recompensa que nós temos, que é a vida eterna para aqueles que perseveram e seguem a Cristo até o fim, amém? Então a gente fecha aqui dizendo que Jesus convidou pessoas comuns para fazerem parte do plano de salvação, formar a sua família através da fé em Cristo Jesus, amém? Destaque aí para o seu aluno, que você tenha uma aula abençoada nesta quarta lição, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. E até a próxima lição, se assim o Senhor permitir. Fique com Deus. Tchau, tchau.